Então, posso começar? Pode. Posso falar agora? Posso falar agora? Fala, chata, fala, chata, fala. Na real, que hoje é um bate-papo, mas o principal intuito do tema de hoje é a gente tentar identificar edema cerebral, quem que eu devo pensar em edema cerebral, quando que eu inicio o tratamento, quando que eu cedo e quando que eu chamo nossos amigos neurocirurgiões, tá? Então, primeiro definindo edema cerebral, é acúmulo de água no cérebro. A gente tem uma proporção cerebral de parênquima, sangue e líquido cefalorraquidiano, tá? Parênquima em 80%, sangue em 10% e o líquido em mais 10%. Qualquer desequilíbrio que eu tenho nesses três fatores, eu vou acabar tendo um edema cerebral, mas é principalmente acúmulo de água, tá? Nossa pressão intracraniana varia de 5 a 15 e principalmente acima de 20 eu já considero patológico. Primeiro, para a gente entender o edema, a gente tem a diferença fisiológica de 3 tipos de edema, tá? Mas um é continuação do outro. Então, eu começo com um edema, vou para outro e depois vou para outro. Então, o primeiro que temos é o edema citotóxico, tá? O principal mecanismo desse edema é a falência de bomba de sódio e potássio e ATP. Então, com essa falência de bomba, eu não tenho a transição ali de sódio e acabo tendo um acúmulo intracelular. O meu sódio fica dentro da minha célula e aonde está o sódio, a minha água vai atrás. É uma lei, a água segue o sódio. Então, acaba tendo um edema cerebral ali. Mas eu não tenho ruptura da barreira hematoencefálica, eu não tenho ruptura de endotélio. Então, é simplesmente um edema cerebral. A gente não tem ali uma lesão endotelial e não tem ruptura da barreira. Então, eu só tenho um edema cerebral. Só tenho a entrada da água dentro da célula. Então, pela falha da bomba. Pela falha da bomba. Então, meu sódio ficou quieto ali e ele ficou inchado. Tá? Então, o começo do AVC eu tenho, um traumatismo craniano nas primeiras horas eu tenho esse tipo de edema, um pós-parada esse tipo de edema, afogamento porque é uma lesão hipóxico-isquêmica, ou uma hiponatremia grave, se eu tenho pouco sódio para fora da célula, dentro da célula meu sódio continua normal e minha água acaba seguindo o sódio, então eu tenho um edema cerebral concomitante. Esse é o edema citotóxico. Aí agora, seguindo, nós temos o edema iônico, que já é uma fase intermediária. É uma transição para o último, que o pior, que é o vasogênico. Então, o edema iônico, eu ainda tenho a minha barreira hematoencefálica intacta, porém eu já tenho um pouco de lesão endotelial, não é só falha na bomba. Eu não tenho extravasamento de proteína, é só via endotélio mesmo que o sódio fica e a água vai atrás. Mas ele já tem essa falha, começa a ter um início de falha de membrana. Isso, o endotélio dele está começando a ficar lesionado. É uma transição entre o citotóxico e o vasogênico. Isso, ele é o do meio, é o meia bomba. Ah. E aí o último é o vasogênico, que daí eu já tenho lesão endotelial, eu tenho rompimento da barreira e eu tenho extravasamento de proteína, principalmente albumina. E a albumina é igual ao sódio, puxa água. Ah, então é fase tardia de AVC, deixa eu ver mais. Fase tardia também de TCE, Pós-parada é o primeiro. É o iônico. O Bernardo é uma máquina. O Bernardo é uma máquina. Ontem eu fui chamado de enciclopédia ambulante. É o citotóxico. O citotóxico. É o primeiro. O primeiro, então, é o iônico. Não, o iônico é o 2, mas O iônico e o vasogênico. Tem uma tipos. progressão entre eles. Você tá falando de tipos de edema. Mas o pós-parada começa com citotóxico. Só que ele tardio, ele pode virar iônico. De bomba que daí só retém o sódio dentro e aí ele puxa mais líquido. Isso, e aí ele incha. Isso. O iônico é quando já tem essa perda da própria membrana ali. O endotélio. Isso. Ótimo. E o último que é o vasogênico. Agora, por que então que eu não uso corticoide em edema cerebral pós-parada? Porque o pós-parada é o primeiro, o corticoide não vai agir ali. O corticoide ele vai agir principalmente em inflamação de lesão de endotélio de barreira que já está rompida. Então ele não vai fazer nenhum efeito ali no edema iônico. Você só vai ter o corticoide como um fator, ter como uma complicação, ou imunossupressão. No caso, no vasogênico. Ele entra só no vasogênico.
Basicamente daí já quando já tem as hemorragias, já tudo ali, né? O corticoide, daí o vasovigênico é tumoral, principalmente inflamação tumoral, abscesso cerebral, encefalopatia por encefalopatia antihipertensiva, hipertensiva e meningite, encefalite, viral, bacteriana também. Eu tenho benefício com o uso de corticoide, mas principalmente tumoral. Então, por isso que a gente só usa o corticoide nos edemas vasogênicos. Agora, mecanismos fisiopatológicos que têm aumento de pressão intracraniana. Então, hipóxia, hipercapnia, hipotensão arterial por vasodilatação cerebral, febre, eleva a taxa metabólica cerebral, hiponatremia, assincronia de ventilação, PIP, reduzem também retorno venoso cerebral. Aí a gente tem os edema cerebral tóxico, vasogênico, intersticial, osmótico, lesões expansivas, hematomas, contusão, tumor, abscesso e hidrocefalia por obstrução de drenagem de líquido. Tá? Agora, apresentação clínica da hipertensão intracraniana. Cefaleia, náusea, vômito, papiledema. É mais difícil a gente ver, a gente não tem a aparelhinha inicial, né? Bem na fase inicial. A gente não costuma... começando a desenvolver quando você tem um edema pequeno, que dá aquela cefaleia. Mas aí você procura. Dependendo da etiologia, mas é difícil investigar. Chegou um paciente com esses sintomas, né? Cefaleia, náusea, vômito. Vou fazer uma tomo, vou pensar em hipertensão intracraniana. Não vai, né? Mas é que ela faz isso nos estágios iniciais, né? É que para nós é muito mais fácil. A gente é um hospital terciário de alta complexidade. Então, o paciente que já chega com tomo, entubado, triado, sim, com diagnóstico feito, a gente não vai ver ele na porta ali com uma cefaleia esquisita e vou procurar um papiledema dele. Não, para nós é um pouco mais fácil. E sinais de piora clínica neurológica, que tem que me acender um alarme. Alteração de nível de consciência, principalmente quando for súbito. Pupila anisocórica ou que não reage. Posturas de decorticação, descerebração. E a nossa tríade de Cushing, que é hipertensão, bradicardia e respiração irregular. Enfim, diagnósticos. Como vamos diagnosticar? Você pulou a última etapa, que é a herniação, né? Não, a herniação eu ia mais pra frente. Não, é só porque você... não! A apresentação tipo progressiva, depois em último... Herniação, né? Não, a herniação eu ia... É herniação, né? Herniação é ruim. É ruim, entendeu? Ferrou. Prognóstico terrível, errou, entendeu? Eu sinceramente nunca vi sair vivo de herniação. Eu nunca vi. Você já viu? Eu não me lembro. Paciente crônico que fez ali, que não fechou completamente cisterna, que ficou um pedacinho pequeno, que ele ficou com alteração pupilar, mas ficou aquele paciente sequela total. Então, que depois acaba não saindo da ventilação, a gente acaba paliativando e acaba evoluindo. Tráqueo sem consciência nenhuma, né? Exames de imagem, nossos principais, tomo e resso. De largada de cara, o mais fácil, tomo sem contraste. É rápido, é disponível, geralmente tem em qualquer lugar. O paciente pode estar entubado, a gente consegue ver complicações rápidas, tem hemorragia, se tem efeito de massa, se tem herniação. A gente consegue fazer rotineiramente seguido para a gente acompanhar a evolução. Então, a tomografia sem contraste é nosso exame mais fácil que a gente usa. Só que a tomografia a gente não consegue diferenciar os tipos de edema. A gente não vai saber se é iônico, se é vasogênico, se é nada. A gente vai ver se tem sangue, se tem um efeito de massa, se tem algum halo ali de abscesso, mas a gente não consegue... Na resso dá pra ter ideia, né? Na resso a gente consegue ver. Então, se o paciente ele tá estável para fazer uma ressonância e tem no serviço, é preferível a ressonância. Mas se você tem uma tomografia, beleza, ela já ajuda a gente e bastante. O que a gente vai ver na tomografia de edema cerebral? Principalmente hipodensidade, vai estar tudo cinza, claro e igual. A gente vai perder definição de praticamente tudo, você não consegue definir o que é cinza, o que é substância cinza, o que é cinzenta. A gente tem que olhar sempre o tamanho do ventrículo, se ele está menor ou não. E principalmente cisternas. Eu tomo do 28? Lembra um pouco, só que do lado contralateral. Sim. A da próxima? Ele já tá assim? Essa daqui, ele teve um sangramento e fez um belo edema, ele foi um sangramento importante. Então acabou evoluindo com herniou. Herniou? Esse daí a gente mostra a tomografia dele. Então a gente vê hipodensidade em tudo.
A gente vê se tem desvio ou não de linha média, que mostra pra gente, geralmente, ou em sangramento, ou em tumoração, ou em AVC de cerebral média. A gente consegue ver se tem desvio de linha média. E as cisternas da base, que é o último sinal e de pior prognóstico, de maior gravidade, são as cisternas, se elas estão abertas ou fechadas. A gente tem uma classificação de edema cerebral que vai de 0 a 5. O 0 é sem edema nenhum e o 5 é um edema global com apagamento das cisternas. Então, o último sinal que a gente vê é o apagamento da cisterna. E geralmente associado com um prognóstico bem reservado. Tá? Então, na prática, é o que a gente faz também. A gente vai fazendo tomos seriadas. Se um paciente ele tem uma piora neurológica, a gente adianta essa tomografia, ou a gente acaba fazendo a 24 a 48 horas. Não conseguimos diferenciar o tipo de edema pelas tomografias, tudo é hipodensidade. Tá? Então, sinais de edema grave, apagamento dos sulcos, compressão dos ventrículos, fechamento das cisternas, perda da diferenciação cinzento e branca e desvio da linha média a mais de 5 milímetros. Tá? Ressonância, ela é melhor que a tomografia porque a gente consegue diferenciar o tipo de edema. A gente consegue ver se é vasogênico, se é iônico, se é citotóxico, principalmente em T2, T1, difusão e flare. Só para saber que temos, a gente consegue diferenciar, então ela é mais específica. Ultrassom do nervo óptico, a gente consegue diferenciar, ver se tem hipertensão intracraniana, porque a gente faz na bainha do nervo óptico, dependendo do tamanho, normal de 4,8 a 6,3. Então não é invasivo, mas é muito operador dependente. Você vai lá, vê um valor, eu vou lá, vejo um valor, o João vai lá, vê um valor. Ultrassom geralmente é operador dependente, então é rápido, é fácil, mas depende de quem está avaliando. Então é bom sempre a mesma pessoa avaliar, se for fazer o ultrassom do nervo ali. Angiotomografia. A gente consegue ver a oclusão direta de artéria, de carótida ou do polígono de Willis. Se a gente vê alguma falha, a gente já detecta, mas é sempre associado a pior prognóstico, se a gente já consegue pegar em angiotomo. Tá? Punção lombar também posso fazer como diagnóstico e como tratamento. Tá? Posso fazer para investigação, principalmente em hipertensão idiopática, tá? Ou avaliação do líquor em caso de meningite, de encefalite, de alguma coisa inflamatória e neoplásica. Posso fazer a avaliação do líquor para fazer esse diagnóstico. A contraindicação é sempre lesão expansiva com risco de herniação. Então, a gente sempre tem que ter uma tomografia prévia se a gente for puncionar esse paciente. Pra gente ver se ele não tem nenhum efeito de massa, tumor, alguma lesão, para não fazer herniação nele. Tá? Então, na prática, a primeira coisa, a gente faz uma tomo sem contraste. Se possível, a gente faz investigação com ressonância, para poder diferenciar o edema. A gente faz tomos seriadas, geralmente a cada 2 dias, ou se o paciente tiver uma alteração, piora neurológica importante. Gente, hoje, inclusive, eu tive uma discussão com o Márcio. Não discussão de briga, mas a gente discutindo a PIC, se ela funcionava, se ela não funcionava, se valia, quando que tem indicação ou não, tá? Em livros, em artigos, indicação de PIC. TCE é grave. TCE é grave. Todo TCE é grave, tem indicação de PIC. Né? TCE é grave, indicação de PIC. Não é o que a gente vê na prática nos serviços, infelizmente. Não é uma realidade da maioria dos serviços, né? Mas é indicação de livro. Né? De prova, de livro, de literatura, se o neuro conversar com você. Todo TCE grave tem indicação de ter uma PIC. Já na largada é um procedimento pouco invasivo, né? Riscos mínimos que trazem uma monitorização e benefícios com relação a manejo que podem fazer diferença. É fácil, aqui no nosso serviço, no Brasil, geralmente é inserido pelo neurocirurgião, mas a gente estava conversando, nos Estados Unidos até o intensivista tem kit que pode inserir a PIC também. Emergencista também pode fazer, a depender do local. Mas TCE grave é indicação clássica de PIC. E assim, daí que o Márcio estava falando do ponto, né? Porque a PIC em si só, nunca a gente pode avaliar ela sozinha. A gente não vai ficar olhando só a PIC, porque geralmente se você ficar olhando só o valor da PIC, só o valor da pressão lá, tende a deixar o paciente mais sedado, aumentar o tempo de ventilação, aumentar o risco de infecção e aumentar o tempo de internação em UTI, tá? Mas a PIC, ela nunca pode ser avaliada sozinha. Você tem que ver a clínica do paciente, neurológico. Não substitui neuroimagem e não substitui a avaliação neurológica do paciente. Padrão ouro.
DVE, que geralmente é o que os neurocirurgiões colocam, porque é tanto tratamento, tanto diagnóstico quanto tratamento, porque você consegue ver, ao mesmo tempo que você mede a PIC, você consegue drenar o líquor para poder diminuir a pressão intracraniana desse paciente. Então, padrão ouro é DVE. Tá? Monitor intraparenquimatoso, confesso que nunca vi. A PIC também é muito bom, porque com ela a gente consegue calcular a PPF, né? Pressão de perfusão cerebral. Sim. Que a fórmula é pressão arterial média menos a PIC. Então é mais um parâmetro aí para você estar com o doente na mão. PPF, o quê? É muito enciclopédia ambulante, é muito enciclopédia ambulante. Isso é legal. E o que você falou que nunca viu? O monitor intraparenquimatoso. Também não. Não conheço, não sei se tem alguma UTI específica, neuroespecífica, alguma coisa assim, mas eu confesso que não ouvi, não conheço esse. E indicações TCE grave, tá? Aí apresentação clínica e evolução temporal. A gente tem a diferença entre o edema não maligno e o edema maligno. O edema não maligno, ele geralmente começa ali em 6 horas depois ou do trauma ou da parada, e ele tem uma progressão lenta, de 3 a 5 dias, tá? Que é o que a gente vê muito no pós-parada. É o edema não maligno. E o edema maligno a gente vê muito no infarto de artéria cerebral média. Mortalidade altíssima, de 80%, mesmo drenando, mesmo fazendo todo o tratamento possível. E é aquela deterioração neurológica que é muito rápida, que é em menos de 24 horas. Tá? Então é aquele infartão de artéria cerebral média que a gente tem que chamar os nossos amigos neurocirurgiões. Tratamento além disso, cabeceira elevada, manter o paciente com sedação e analgesia, normovolêmico, tentar deixar ele hemodinamicamente estável. Essa e ventilação. Quanto tempo, geralmente? Então, a gente não tem, depende. Depende de cada um, né? Depende. De cada um que for ter. Porque, por exemplo, se a gente vai ver o paciente do 12, quanto tempo a gente ia deixar ele sedado? Porque a melhora do edema cerebral, eu tava lendo aqui, é de 6 a 8 meses. E a gente vê principalmente em exames de imagem, de controle, tudo. Mas eu, sinceramente, eu não vi quanto tempo eu vou deixar esse paciente. Não, eu fechar um protocolo de ENI aqui, validou o fígado, tá? Depois eu fui ver. Oi, eles mesmos, os próprios neuros, eles têm paciente que eles pedem pra deixar horas, tem horas que eles chegam assim, chega aqui agora, após um procedimento, não, só até amanhã cedo desliga. Não tem um consenso. O que a gente vê bastante, esse TCE grave, 24, 48 horas de sedação, faz a toma de controle, que a gente faz entre 24 e 48 horas, vê como é que foi a evolução. Não piorou? Beleza, a gente desliga a sedação e avalia o neurológico desse paciente. Mas um paciente que está tendo piora, a gente mantém sedado. Então varia muito da clínica, varia da evolução, varia do prognóstico, varia da idade do paciente. E vai interferir no tratamento também. Terapia medicamentosa. Quando que nós vamos entrar com medicação? Quando o paciente tiver sintoma. Ele tem piora neurológica? Ele tem sintoma de hipertensão intracraniana? Vamos entrar com medicação. E quando que a gente vai entrar com solução hiperesmolar ou com manitol? Que é sempre que a gente se pergunta qual que eu vou usar. Tem superioridade entre um e outro? Não. Não temos um melhor que o outro, tá? Eles são equivalentes, mas cada tipo de paciente eu vou escolher um deles. Por quê? O manitol, ele é uma solução hiperosmolar, ele é uma solução diurética, ele pode causar uma hipovolemia no paciente. Então, paciente que ele tá chocado, um paciente que tá hipovolêmico, um paciente que tem um risco de desidratação, eu vou optar mais pela solução salina, tá? Mas não é superior nenhum, você pode usar ou um ou outro. Mas, por exemplo, se eu uso o manitol, mas você está hidratando o paciente, você está correndo atrás do balanço hídrico, você está fazendo o controle do balanço hídrico dos pacientes, beleza. Tá? O que eu tenho mais na solução salina é um risco de hipernatremia maior, pela própria formulação, por conta do sódio. Tá? Mas é uma coisa que a gente tem que monitorizar. O correto é monitorizar, fazer sódio depois de meia hora da infusão da droga, e depois, a cada 3, 4 horas, pedir eletrólito, sódio, osmolaridade. Mas, em pacientes, principalmente pacientes jovens, menores de 60 anos, a gente nunca deve atrasar a craniectomia descompressiva com solução salina e manitol. É uma ponte para cirurgia. A gente tem que chamar o neurocirurgião para esses pacientes.
principalmente abaixo de 60 anos. Acima de 60 anos vai depender do shape, vai depender da condição clínica, vai depender de como que era o paciente antes, de como que ele está hemodinamicamente. Mas abaixo de 60 anos, os pacientes têm benefício em abrir a cabeça. Aí a dose do manitol, temos ataque e manutenção a cada 4 ou 6 horas. E a solução salina hipertônica, a gente tem de 3%, a gente tem de 23%. Então, a cada 6 horas, a gente deixa em 6, ou a cada 6 horas ou a cada 12 horas, e a gente deixa rolando a solução 3%. Não, e aí o corticoide? Não, você nem espelhou o morabico? Muita gente quer fazer, né? Muita gente, eu sei que coça. Corticoide, né? Aí você já fica maluco. Não, só tumor. Vamos à literatura, só tumor. Tumor, abscesso e encefalopatia. E encefalopatia viral, só isso, não usamos. Tumor, abscesso. Encefalopatia de meningite, herpética, corticoide também. Aí a gente pode usar. Hiperventilação. Não é indicado fazer de profilaxia e a gente tem que tomar cuidado porque uma hiperventilação severa pode fazer isquemia com infarto cerebral. Então a gente tem que tentar manter o PCO2 ali no máximo em 30, 35, tá? Eles recomendam abaixo de 30 somente em hipertensão refratária, tá? Mas ainda assim, cuidado, nós temos que tomar cuidado por risco de isquemia cerebral. Tá? Barbitúrico, que é o nosso tiopental, nosso fenobarbital. Indicações também, deprimem metabolismo cerebral, então a baixa atividade diminui consumo, tá? Diminui redução de fluxo sanguíneo e também diminui pressão intracraniana. Mesma coisa com sedação. E craniectomia descompressiva em no máximo 48 horas. Aí, efeitos renais. A gente pode ter ou anúria ou oliganúria, principalmente por conta do manitol e da salina. Tá? Eu descobri, estudando para essa aula, que a gente tem efeito rebote de pique com o manitol em doses altas. Eu não sabia, porque o manitol pode atravessar a barreira hematoencefálica. E você daí tem aumento rebote da pressão intracraniana. Então a gente tem que tomar cuidado com a dose do manitol. Eu não sabia disso. Descobri hoje. Deixa eu ver mais. Hipernatremia e hiponatremia. Isso aí a gente vai corrigindo, tentando manter sódio entre 145 e 155. Monitoração de 3 em 3 horas. Aí desidratação e hipovolemia. Sempre manter o balanço hídrico do paciente euvolêmico. Tá? Hipervolemia, por exemplo, o manitol ele é diurético, mas a solução salina não. Então, num paciente que está congesto, num paciente que tem insuficiência cardíaca, eu vou tentar optar pelo manitol e não pela solução salina. Tá? Também temos que cuidar com a mielose lipontina central, sempre respeitando a correção do sódio, para a gente não acabar com o cérebro desse paciente. Cérebro. Com o cérebro. E a descompressão. Quando que eu vou chamar o cirurgião para abrir a cabeça do paciente? Para craniectomia descompressiva. Edema, geralmente, o que mais vemos é edema cerebral pós-infarto de artéria cerebral média. É o clássico, é o que a gente mais vê. Principalmente pacientes jovens, menores de 60 anos, chamem o neurocirurgião para tentar abrir antes das primeiras 24 horas. Tá? Então, infarto de território de artéria cerebral média, pelo menos, mais 50% do território. Volume de infarto mais que 145 ml na difusão. Apagamento de suco e das cisternas, desvio de linha média mais de 5 milímetros. Pacientes menores de 60 anos que vão para craniectomia, a gente tem redução de mortalidade de 68% para 28%. Então, a gente precisa chamar. Agora, acima de 60 anos, a gente tem que ver o global desse paciente, o shape. Como que é o shape, como que era antes, tem alguma perspectiva de vida, como que ele está hemodinamicamente. Aí é uma decisão que a gente faz em conjunto. E uma situação especial é o infarto de cerebelo. Porque o infarto de cerebelo, quando ele é agudo, ele pode fazer hidrocefalia de obstrução aqui atrás. Aí a cranectomia ele é diferente. É mais fácil ali fazer obstrução. Não precisa ser tão grande assim o infarto da artéria. Então, dependendo do infarto de cerebelo que tiver, tem risco de fazer hidrocefalia. Vida, assim, eu acho que eu nunca vi. De cerebelo, uma vez só.
raro infarto de cerebelo, é Sim. bem menos incidente, né, se for ver. Mas quando tem é menorzinho, mas já vi uma vez só. Eu acho que eu nunca vi, só em livro. Nunca peguei. Então, neuroproteção. O que é neuroproteção? É principalmente tentar evitar que mais neurônio morra. Tá? Então, principalmente, primeiro passo, sedação. Sedação. A sedação e analgesia. Tem que controlar a dor, tem que controlar a pressão, tem que controlar a agitação desse paciente. Sedação profunda para esse paciente. Posso usar propofol? Posso. Posso usar benzo? Posso. Barbitúrico? Posso. Eu preciso reduzir refluxo cerebral, preciso botar o cérebro desse paciente para descansar. Tá? Barbitúrico, tá? Anticonvulsivante, entramos. Precedex. Eu acho que o Precedex, principalmente se o paciente ele tá em despertar, ou se o paciente ainda não está entubado e está agitado, está confuso, a gente pode entrar com Precedex também. Para desmamar a sedação desses pacientes, Precedex também vai bem. Ketamina também vai bem. Opioides. Propofol também vai bem. Propofol vai também. Comparando Propofol com dexmetomedina. Para desmame de sedação. Despertar, mas são drogas que vai bem, ketamina também. A gente usa mais Propofol. A gente usa mais Precedex. A gente tem costume, da casa. Bloqueio neuromuscular, a gente também pode fazer. Se um paciente está com uma sedação difícil, um acolapamento difícil na ventilação, a gente pode bloquear esse paciente também. Hipotermia. Hipotermia não é tão fácil assim de fazer. Geralmente a gente vê fazendo em centros neurológicos. No seriado The Pit. The Pit, a gente vê hipotermia no The Pit. Né? De mergulho paciente no gelo. Na piscina. No piso de gelo. Hipotermia cerebral. Mas tem que ter uma equipe bem treinada, tem que ter uma equipe adaptada para isso, para fazer. Um lugar bem específico. E é uma hipotermia leve, ali 35 tá bom. Mas principalmente porque febre aumenta o metabolismo cerebral. Então a gente tem que tentar evitar muito a hipertermia. Por isso, sedação com vistas para reduzir o metabolismo cerebral. Tudo isso evitando a hipertermia, né, tendendo a uma hipotermia, isso tudo reduz o metabolismo cerebral. Isso ajuda. Dá uma descansada. Né? Mas a gente também não usa de forma profilática. Não. Tá? Aí, ventilação mecânica, a gente evita a sincronia, a gente pode fazer até a bloqueação desse paciente. Hiperventilação moderada, principalmente para a gente evitar risco de vasoconstrição cerebral. Drenagem de líquor, a gente pode fazer até pela própria DVE, se tiver instalado, a PIC, se tiver DVE, a gente pode drenar ali, porque é tanto diagnóstico quanto terapêutico. E monitorização de eletroencefalograma. Bom, Gabi, muito bom. É isso, gente. É só uma discussão, brainstorm. Muito saudável para as sextas-feiras. Muito saudável. Dúvidas? Destenho. Alguém tem dúvidas? Pode perguntar pro Bernardo, ele vai saber responder. Ô, Bila, você tem isso daqui? Não é possível um negócio desse. Não. Vamos trancar a porta e desligar o som. Não é possível. Oi, doutor. A Camila da Hemodinâmica ligou aqui. Falou que a dona Josefa, do leito 22, já está pronta, porém ela quer um médico lá, porque o paciente parou na sala, não sei se vai precisar entubar ou já vai entubar lá embaixo, não sei. Pra vocês irem pegar o plantão, tá? Tá, tamo indo. Ai, gente, não vou dar mais aula, não. Tô irritado. Eu vou lá. A paciente tava... Vou. Egito. Prioridade. Quer Quem que só fez? baixa? Quem que fez? Não, pode deixar. Olha que legal, eles fazem as comemorações deles, né? Pausa para dizer o Quem que fez o gol? Quem que fez? Ó como ele vai. Aí, ó. Ah, o Gol do Heitor. Egito. O Heitor.